Ainda estou aqui. Certa vez eu vi no muro algo que resume muito bem o sentimento. Vândalo é o Estado. E antes que eu me esqueça, duas coisinhas. Rubens Paiva, presente. E anistia é o caralho. Fala aí, pessoal do Filodoxia. Não tá tudo tranquilo, não tá tudo beleza. Nós, milagrosamente, ainda estamos aqui, mas eles também ainda estão por aí. Estão no poder, nos porões, escondidos, à espreita para voltar. E esse é um bate-papo sobre Ainda Estou Aqui, o filme de Walter Salles, candidato brasileiro ao Oscar. E vamos conversar, vamos ampliar um pouco esse debate com autores, pensadores. Então, sem mais delongas. Você tá bem, mãe? Tô, filho. E aqui você já sabe, eu já vou pedindo logo, antes que mais um regime de exceção chegue para tirar nossos direitos, matar nossos familiares e acabar com a nossa vida, deixa seu like maroto, se inscreva no canal caso ainda não tenha se inscrito. Se estiver assistindo essa prévia, qualquer outro lugar que não canal, passa lá para prestigiar que ajuda muito, beleza? Então agora sim, bora começar! E pra gente começar, antes de falar do Walter Salles, né, diretor aqui do filme, eu quero falar do Marcelo Rubens Paiva, né, que é um filho desse homem, desse ex-congressista, desse arquiteto, filho da dona Eunice, e falar um pouco sobre a origem, né, sobre o livro que dá origem aqui ao filme, nas palavras dele, né? O que ele entende, como ele vê o propósito dessa história. Dá só uma olhada numa entrevista que o Marcelo Rubens Paiva deu há uns 9, 10 anos atrás, quando do lançamento do livro. Dá só uma olhada. Eu tinha uma mãe perdendo a memória do meu pai sendo resgatada e o meu filho nascendo e criando uma memória. Aí eu falei, isso dá um livro. A gente falava muito pouco, às vezes, sobre o meu pai, por incrível que pareça, porque a gente queria tocar a vida, entendeu? A gente não queria viver eternamente como os órfãos ou a viúva de Rubens Paiva. O livro novo, Ainda Estou Aqui, ele é um pouco um grito de, calma lá, gente, vocês estão pedindo a volta da ditadura, eu vou contar para vocês o que foi a ditadura. Então é uma forma assim de você falar do absurdo do tempo, né? Que nós vivemos no Brasil nos anos 70 e de que não se deve voltar àquele tempo jamais, entendeu? E que a ditadura não serve para nada, só é um grande atraso. E uma homenagem à minha mãe, uma homenagem tardia à minha mãe. Acho que foi um pouco por para fora mesmo tudo isso. Então, assim, é sobre ditadura, é sobre memória, é sobre uma homenagem à mãe. E, assim, é muito interessante pensar, e doído também pensar, num contexto em que a gente tem compatriotas nossos brasileiros pedindo volta da ditadura, pedindo intervenção militar com Bolsonaro no poder e etc. Tendo o próprio Bolsonaro, antes mesmo de ser presidente, homenageando o torturador no plenário, lá no processo de impeachment da Dilma. Enfim, como eu disse, eles estão aqui, eles estão por aí, à espreita, a toda parte. Como diz Bertolt Brecht, a cadela do fascismo está sempre no cio, está sempre prenha, está sempre pronta para engravidar e dar mais cria, dar mais frutos. Eu acho que, assim, Ainda Estou Aqui tem um mérito muito grande nessa questão da memória, do resgate, né? Dessa coisa do Rubens Paiva presente, Eunice Paiva presente, de fazer a gente ter e fazer memória. Algo muito comum, assim, nos filmes do Walter Salles. Fiz uma crítica aqui, rememorando Central do Brasil. Aliás, parênteses aqui. Ainda Estou Aqui é um filme que me pegou, é um filme muito bom, mas assim, não acredito que seja o melhor filme para mim ainda. A obra-prima de Walter Salles é Central do Brasil. Tem vídeo aqui no canal, um especial de 26, 27 anos de Central do Brasil, lancei na semana passada, dá uma olhada lá. Mas voltando para Ainda Estou Aqui, antes de falar de direção, fotografia, trilha sonora, atores, etc., acho que já dá pra gente ampliar o nosso debate, trazer alguns pensadores, pensadoras, autores aqui para pensar a partir e junto com a obra aqui. Então já vamos chamar Momento Filosófico. E pra gente começar esse momento filosófico, nada melhor que o filósofo preto, camaronês, não europeu, Attila Mbembe. Sim, Attila Mbembe para trazer o conceito aí de necropolítica em diálogo com Foucault, assim como tantos outros da linha Foucaultiana, como o Byung-Chul Han e tal. Ele traz a ideia aí de biopoder, biopolítica, que a gente vai dar uma olhadinha aqui em Foucault, mas o Attila Mbembe traz o conceito de necropolítica. Necropolítica tem um entendimento interessante que é sobre soberania do Estado. Um Estado se mostra soberano sobre como ele regula quem vive e quem morre. A soberania de um Estado está diretamente ligada à gestão de vida e morte dos seus súditos, dos seus indivíduos,
dos seus opositores, mas sobretudo dos seus súditos. Soberania, portanto, tem a ver com a soberania, com a gestão de vida e morte daqueles que fazem parte do Estado. Ora, o que não é o regime de exceção, a ditadura militar, senão a necropolítica é elevada à sua máxima potência, né? Porque a gente pode pensar a necropolítica em saneamento básico, SUS, direito à saúde, água potável, etc. Mas ali na ditadura você tem a necropolítica, a gestão de vida e morte como política de Estado. Por isso que eu falo no início, né? Vândalo é o Estado. E a Tilly Mbembe faz esse recorte aqui para dizer que a biopolítica, o biopoder, conceitos de Foucault, são usados pelo Estado soberano, em um Estado geralmente mais totalitário, né? Nessa gestão de vida e morte aqui. Rubens Paiva e tantas outras famílias, né? Vladimir Herzog e tantos outros famosos e não famosos, que acontecem ainda hoje, mas no contexto da ditadura militar, essa ideia de usar a vida e a morte como uma política de Estado. O Tilly Mbembe ajuda a gente a pensar como que o medo, o temor, a paranoia, essa coisa da vida e da morte, desse controle do Estado sobre quem vive, quem morre, quando morre, e como matar uma família aos poucos com esse desaparecimento do corpo, e como a necropolítica pode ser, e geralmente é, um regime de mostrar, ou uma forma de política de mostrar a soberania do Estado. Nesse contexto, o Tilly Mbembe ajuda a gente a pensar o modo de exercer o poder da ditadura era necropolítico. E a gente já pode chamar um segundo autor, que é Michel Foucault. Sim, Michel Foucault dá pra gente pensar esses conceitos de biopoder e biopolítica. Biopoder e biopolítica, para Foucault, poder não é uma coisa que está em um lugar ou em uma instituição. Tem a ver com o rizoma, né? Rizoma é tipo uma teia, uma cadeia, como se fosse a raiz de uma grama, né? Rizoma é um termo da biologia que está entrelaçado. Não tem um centro de poder definido. O poder está no discurso, está na família, está na igreja, está no Estado, está na Constituição, está no jornal, está na mídia, está no YouTube, está nas Big Techs. Poder, ele é difuso. E nesse sentido, o poder é tão difuso para Foucault que ele é um biopoder, é uma biopolítica, ou seja, se imprime, se expressa e é internalizado e vivido e sentido e doído nos corpos. Os corpos que são castrados, por exemplo, em sua sexualidade, em sua manifestação de gênero. O biopoder faz você silenciar coisas, faz você ter um senso de moral ou ética que te castra, que te censura, que molda os nossos comportamentos, hábitos e costumes em sociedade. Então, assim, biopoder, biopolítica e necropolítica, juntando Foucault com a Tilly Mbembe, faz a gente entender e pensar como o regime ditatorial, como a ditadura, ela atua para além da força do cacetete, do pau de arara, da tortura, enfim, né? É além do físico, é na subjetividade. O poder, o biopoder, a necropolítica, ele atua na subjetividade dos indivíduos, moldando hábitos e costumes e conformando sujeitos, moldando uma sociedade. Então esses dois autores dá pra gente pensar muito bem, aproximar aqui de Ainda Estou Aqui. E aí, pra gente fechar esse momento filosófico, mais dois autores. Eu queria chamar, óbvio, Hannah Arendt. Hannah Arendt, no seu escrito, né, Eichmann em Jerusalém, A Banalidade do Mal, mas sobretudo também tem um entendimento dela sobre poder e violência, né? A violência é quando o discurso, quando o diálogo, quando a racionalidade já não encontra mais espaço, surge a violência. Quando não há o espaço para a democracia, para o diálogo, surgem as ditaduras, os regimes totalitários, autoritários, etc. Nesse cenário, a gente pensando, obviamente, o mal banal, né, de Hannah Arendt, tem uma coisa muito importante, ou duas, muito importantes no contexto desse entendimento de mal banal, que é a abdicação dentro de uma sociedade de massas. Essa massa, o poder, ou melhor, o mal banal só é possível numa sociedade de massas, mas ele precisa de uma abdicação da razão crítica. As massas abdicam do sentimento ou da ideia ou da capacidade crítica de julgar moralmente aquilo que se está fazendo. Isso é muito importante. O fenômeno das massas e a abdicação da razão moral, da razão crítica, para poder julgar os atos nefastos. Então, o sujeito se exime da responsabilidade, se exime da decisão de estar fazendo aquilo, como o Schneider, né, no filme, né, que é muito bem interessante, mostrado, né, pelo Walter Salles, não vilaniza esses agentes do Estado, dá um ar de humanidade. E esse mal, ele é um mal banal porque é um mal comum. A banalidade do mal está no campo do comum, no campo do usual. Nós nos acostumamos com esse silenciamento, nos acostumamos com essa violência, guardamos, convivemos com. O mal banal, portanto, tem a ver com uma sociedade de massas que, unida, decide ceder a essa pressão e se conformar com isso, abdicar da sua razão crítica e, ao mesmo tempo, essa banalidade do mal tem a ver com uma burocratização e um status quo. É assim porque é assim.
só estava cumprindo ordens. Então, Hannah Arendt ajuda a gente a pensar, junto com a Tilly Bembe e o Foucault, essa perspectiva do Estado e como a gente, de alguma forma, dentro de uma ditadura, usa dessas técnicas como se fosse o que tem que ser feito para preservar de um mal maior. Entende? E para fechar aqui, Emmanuel Levinas. Sim, Emmanuel Levinas e a ética da alteridade, né? Emmanuel Levinas tem um entendimento muito bonito, assim, sobre o olhar, né? Chega aqui, editor, chega aqui próximo dos meus olhos, né? Tirar até o óculos aqui. É o que a gente sente um pouco com o filme, né? É o olhar da Eunice. O olhar do outro para Levinas é um abismo que se abre para a alteridade, alter eu com o outro. A empatia, a alteridade. Empatia que pessoas que negam a ditadura, chamam de revolução, pedem golpe, são incapazes de sentir. E o filme, Walter Salles, e aqui com a excelente Fernanda Torres e todo o elenco, ajuda a gente a ter empatia, se emocionar junto, chorar junto. Para Levinas, isso é uma capacidade inerente ao ser humano, de no olhar com o outro, com o rosto do outro, com o semblante do outro, a gente se aproximar e se abrir para um abismo de ética e de moral que nos identifica um com o outro. E a gente pode sentir, através aqui da arte, da catarse, é claro, mas desse rosto, desse semblante, que é o termo que ele usa, com relação ao olhar, e a gente pode ter empatia como algo da natureza humana, que é próprio nosso, que a gente cabe exercitar. Cabe a nós exercitarmos essa empatia, essa alteridade, esse contato com o olhar, com o semblante do outro. Aqui Walter Salles, o elenco, com muita delicadeza, sutilezas, consegue fazer a gente ter empatia e sofrer junto com a Eunice. Porque ela sofre pra dentro, né? Ela sofre calada, ela contém, porque ela afinal tem 5 filhos pra criar e tudo depende dela. E a gente prende a respiração junto com ela. Há um silêncio no cinema junto com a Eunice. Um silêncio de estupefação, um silêncio de dor. Isso é empatia, isso é alteridade. Levinas ajuda a gente a pensar, junto com a Tilly Bembe, Foucault e os outros autores, essa obra que é Ainda Estou Aqui. Mas bora lá voltar para a resenha. E voltando aqui para a resenha, eu vi o filme 2 vezes, né? Uma sozinho aqui em Friburgo e outra com a minha esposa, André. Aliás, Mo, te amo, beijo. Vi uma segunda vez e o filme me chegou melhor a mim numa segunda visada, numa segunda vez, mas eu não morro de amores pelo filme, como eu disse lá no início, né? Ainda entendo que Central do Brasil é a magna obra, é a obra-prima de Walter Salles. Eu tenho um problema fundamental aqui com o filme, que é o final. Eu acho o final... ele é contraditório quase que com o ritmo do filme ali até a década de 70, o desaparecimento do Rubens, a coisa solar, o personagem da casa, a própria família, toda a cadência que o filme vai tendo. Aí ele dá um salto de 25 anos, aí tá na década de 90, e depois dá mais um salto, tá em 2014. Esse final, ele parece que ficou um filme fora, né? E de fato, vendo uma entrevista do Selton, ele fala sobre isso, né? Que realmente ficou um filme fora, e isso pra mim ficou perceptível nessa frieza, nessa distância, nesse acelerar da montagem pro final do filme, que é o que mais me causou certo incômodo, assim. Dá só uma olhada no que acaba entregando aí o Selton com relação ao corte do Walter Salles. O que ele corta, eu fiquei muito impressionado com o que ele cortou do filme, ele cortou quase um outro filme. Sei lá, um material enorme, assim. Eu tô impressionado com o que ele jogou fora, com o que ele não usou. Porque é perfeito o raciocínio. O que ele não usou não era para ser usado mesmo. Ele tem uma fala bonita do Godard que eu não vou lembrar agora. Eu acho que é isso. Cinema é a arte da subtração, uma coisa assim. Para mim não foi tão preciso, tão cirúrgico quanto o Selton acha. Acho que podia ter um pouco mais ali, né, dessa Eunice indigenista, antropóloga, advogada e tudo mais. Não sei, eu acho o final um pouco problemático, mas aí a gente já pode falar de coisa boa, né? Que isso também não tira nenhum grande demérito da obra, que é da Fernanda Torres. Fernanda Torres é absurda, é sensacional. É tão bonito ver assim, né, mãe e filha dividindo um papel, com a possibilidade do Brasil no Oscar de novo. Ela é uma figura muito carismática e nada melhor do que para comprovar a máxima, né, de que bons atores, os melhores atores de drama são atores de comédia, né? São aqueles que têm o timing cômico, porque o timing cômico tem a ver com o timing dramático, né? Vamos ver um pouco da Fernanda falando sobre esse personagem, sobre esse contexto do filme. Dá só uma olhada no que a Fernanda fala. Uma dedicação assim que eu nunca tive para um papel, para uma mulher que merece ser retratada com toda a elegância, a grandeza dela, com toda a discrição dela, a maneira como ela assim confiou na educação e na justiça para... É uma figura trágica, como Antígona, como Clitemnestra, como Écula.
ela tem essa grandeza nela, sabe? Que demorou 26 anos para ter o atestado de óbito do marido dela que se apareceu, uma mulher que se reinventou como mulher. E aí acabou com aquele aplauso. É muito emocionante. Bom, então assim, pra não me estender, os 2 terços iniciais do filme me pegaram muito bem, o elenco é bom, a direção é ótima, mas os 2 terços são a parte mais interessante, depois ali o filme pra mim dá uma corrida. É um filme que é necessário, sobretudo pra esses filhos da mãe negacionistas, né, hipócritas da ditadura, né, que se dizem pró-família, mas também são pró-tortura, não é verdade? Que chamam a ditadura de revolução. Revolução é o cara. Revolução porra nenhuma, é ditadura, ditadura, ditadura. É muito bom ver um filme começando assim, né, 1971, durante a ditadura militar. Se tem algum negacionista ali no cinema, quando ele lê ditadura, fica imaginando o comichão que dá nessa cambada de cretino quando vê o filme. E o filme, pra mim, tem um final que é bem interessante, que é o personagem da casa, né? Não existe foto, não existe filme, não existe objeto, não existe casa sem memória. E é sobre isso que a gente está falando aqui em Ainda Estou Aqui. É sobre o Alzheimer, é sobre o esquecimento, é sobre um filho que vê a mãe começando a esquecer, é sobre esse filho que tem a memória do pai sendo resgatado com atestado de óbito, é sobre esse filho, Marcelo Rubens Paiva, que teve um filho e esse bebê começa a criar memórias. Então é sobre memória, é sobre coletividade. Então é importante punir, rever, criticar, revisitar, fazer o devido processo com relação à ditadura, para que a gente não repita bolsonaros, para que a gente não repita ditadores, para que a gente não repita fascistas no poder. Então Ainda Estou Aqui tem um tema e tem um propósito e chega num time muito interessante e muito preciso, que o tema para mim e a história é maior e talvez melhor do que a própria execução, sobretudo como eu falei no final do filme, mas é um filme sim muito bom, muito necessário, que vale a pena ser visto nos cinemas. Bom, então por isso tudo, a minha nota para Ainda Estou Aqui é nota 9.2. É um filmaço que vale a pena ser visto nos cinemas, que é um manifesto sobre memória, sobre também essa branquitude burguesa, mas ao mesmo tempo sobre o Brasil que a gente viveu ontem e que a gente pode viver agora ou amanhã, se a gente não ficar atento, não ficar forte. É isso, pessoal. Espero que você tenha gostado desse bate-papo. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal caso ainda não tenha se inscrito e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Valeu! Ajude o Filodoxia a continuar crescendo. Essa é a nossa chave Pix. Considere o clube de membros e muito obrigado por apoiar o canal. Sem você, ele não seria possível. Muito obrigado sempre.